Querida irmã, caro irmão, simpatizantes das reflexões bíblicas diárias que o nosso grupo São Jerônimo coloca à sua disposição, boas-vindas neste dia 26 de janeiro de 2022. Nesse dia, a liturgia nos coloca como festa Timóteo e Tito, dois grandes colaboradores de Paulo. O nome de Timóteo aparece cerca de 24, 25 vezes nos Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo. Tito aparece um pouco menos, cerca de metade dessas vezes. Não obstante, ambos são muito importantes na missão de Paulo. O texto que nos é colocado hoje é da segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículos 1 a 8. E as duas cartas a Timóteo e a carta a Tito são encabeçadas por Paulo, ou seja, Paulo a Timóteo e Paulo a Tito. Essas cartas, até o século XIX, eram tidas de fato como autenticamente paulinas. Depois foi-se discutindo alguns textos internos, a realidade pastoral das igrejas, e se supõe que de fato pudesse ter sido escrita por uma discípula de Paulo aos dois grandes mensageiros. Desconsiderando um pouco essa discussão exegética da autenticidade ou não, tomando de fato as duas figuras, Timóteo e Tito, na missão de Paulo, em todas as vezes que eles ocorrem na sua relação missionária, nós podemos observar, digamos assim, que eles são os dois braços que Paulo precisava para levar adiante a sua missão. Timóteo é deixado em Éfeso, a grande metrópole do helenismo, e Tito vai em Creta, na ilha de Creta, onde, segundo toda uma tradição grega, era o nascimento das grandes divindades, inclusive o maior deus que era Zeus. Então, observamos que as duas cartas, não obstante a sua discussão exegética, elas têm um caráter missionário de extrema importância. Por isso, elas são chamadas cartas pastorais. A de um grande líder aos seus embaixadores, ou seja, aos seus missionários fora, ou seja, longe de onde ele está. Por isso, até hoje, as cartas que os bispos mandam aos padres chamam-se cartas pastorais. O pastor que escreve aos seus mensageiros. Sabemos que, comentando um pouco mais a segunda carta a Timóteo, sabemos que Timóteo, de fato, é filho de mãe judia e pai grego. E isso é muito importante ser considerado hoje, porque se Timóteo tem um pai grego, sabe navegar muito bem no helenismo. Se ele tem mãe judia, sabe navegar muito bem nas tradições dos judeus. Então Paulo, que segundo os Atos capítulo 19 ficaria 2 anos em Éfeso, segundo o capítulo 20 ficaria 3 anos em Éfeso, ele fica muito tempo onde ele precisava de fato solidificar, alicerçar. No berço da mitologia e das tradições também culturais judaicas por causa da sinagoga, alicerçar ali a nova economia da salvação, que era o Evangelho de Jesus Cristo. Depois, sofrendo muitas perseguições, Paulo precisa sair de Éfeso e então faz a última viagem na direção da Macedônia, antes e depois de volver a Jerusalém e, por fim, a Roma. E ele, Paulo, tinha um método muito prático, nunca saía de um lugar sem deixar uma âncora, sem deixar um mensageiro. E no momento que ele se retira de Éfeso, manda seu braço direito, que é Timóteo, para conservar a fé, para alicerçar de maneira mais contínua o evangelho que ele havia implantado. E Paulo sabia que precisava de uma pessoa, de um discípulo, de um missionário com muito conhecimento, com muita força e com muita inspiração no Espírito Santo. Por isso, a primeira recordação que Paulo faz a Timóteo é que ele não esqueça a fé dos antepassados. A fé que ele recebeu
da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, e a fé que ele recebeu pelo próprio batismo de Paulo na imposição das mãos. Então, a fé dos antepassados, atualizada num tempo presente, porque ele recebe uma fé judaica da avó e da mãe, e agora vai receber a fé nova, iluminada pelo batismo do Espírito, pela imposição das mãos. Ele agora vai, de fato, ser o grande instrumento na metrópole do helenismo que se chama Éfeso. Aliás, no capítulo 2, a primeira carta do Apocalipse, ela é endereçada à igreja de Éfeso. E João escreve a Éfeso dizendo que o anjo elogia os cristãos no primeiro momento porque lutaram contra muitos inimigos, mas o cansaço fazia com que eles estivessem quase perdendo o primeiro amor. E é isso que Paulo reaviva na figura de Timóteo. Paulo insiste para que Timóteo não esqueça a fé dos antepassados, para que ele tenha certeza de que está no mesmo caminho de Paulo, que ele não se envergonhe de testemunhar o Evangelho e que ele, de fato, lembre sempre de que a memória de Jesus, ensinada por Paulo, é aquela que ele deve levar aos cristãos de Éfeso. Portanto, na mensagem de hoje da segunda carta de Timóteo, capítulos 1, versículos 1 a 8, podemos sintetizar essa mensagem em 4 aspectos. Primeiro, a formação intelectual. Segundo, o conhecimento da fé e das verdades reveladas. Terceiro, uma coragem missionária inquebrantável. E quarto, uma iluminação do Espírito Santo. Por isso, nesse ano das eleições, precisamos de muito discernimento, de muita força, de muita coragem, para que a mensagem do Evangelho não seja misturada com interesses políticos, econômicos e outras ideologias dominantes. Para que a intelectualidade, fortalecida pelo Espírito Santo, possa guardar a memória do passado e ela possa inspirar decisões claras, segundo o Evangelho, para os dias de hoje. Coragem e boa missão.